Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país que está sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com os nossos destaques do jornal de hoje. A prévia da inflação do país em alta no mês de agosto. Números do IPCA 15 divulgados hoje pelo IBGE revelam um aumento de 0,28%. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta no IPCA 15 já chega a 4,24%. Apesar de preços mais altos, a intenção de consumo das famílias brasileiras teve forte alta em agosto. Em 12 meses, o crescimento passa dos 23% e chega ao nível mais alto desde 2015. Das lavouras de trigo do Paraná, a promessa é de safra recorde para este ano. 4,5 milhões de toneladas devem ser colhidas até o fim de setembro, o que vai garantir abastecimento no mercado interno e as exportações em alta do grão. Na busca por mais sustentabilidade nas lavouras, agricultores e pesquisadores discutiram em Maringá a utilização de novas tecnologias ao campo, os chamados bioinsumos em diferentes cultivos, com impactos reduzidos ao solo e ao meio ambiente como um todo. Depois da cúpula do BRICS na África do Sul, o presidente Lula embarcou para Angola, um dos maiores países do continente africano, também de colonização portuguesa, na busca pela ampliação das relações diplomáticas e comerciais entre os dois países. O estudo científico traz projeções já consideradas catastróficas para o futuro de uma espécie da Antártica, o pinguim imperador. O derretimento mais acelerado do chamado gelo marinho pode dizimar a população de filhotes desses animais. E o Pauta Aberta vai mostrar para você uma ação solidária realizada em Curitiba que muda a realidade de mulheres que estão na luta pela vida. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O IPCA 15, que é a prévia da inflação do país, subiu 0,28% em agosto. Índice que foi puxado para o alto, principalmente pelo aumento da conta de energia. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. A disparada no preço da energia elétrica residencial que ocorreu com o fim da concessão de bônus da Itaipu foi o principal motivo desta alta em agosto. Apenas para este item que compõe o IPCA 15, a alta de preços registrada em agosto chegou a 4,59%. E com isso, apenas o aumento na conta de luz representou 0,18% na variação do IPCA 15 do mês. Além destes fatores, as altas registradas nas tarifas de energia em 3 diferentes capitais, Curitiba, 9,68%, Porto Alegre, 5,44% e São Paulo, 4,21%, também contribuíram para o aumento mais forte do item energia elétrica em agosto. A aceleração no índice chegou a 0,35 ponto percentual na comparação com a variação do IPCA 15 ocorrido em julho. Na comparação do índice com agosto do ano passado, a aceleração foi maior. Se agora, agosto de 2023, o índice fechou nesta alta de 0,28%, em agosto de 2022, o IPCA 15 registrava recuo de 0,73%. Com os números fechados deste 8º mês do ano pelo IBGE, a alta no IPCA 15 registrada no período de 12 meses ficou em 4,24%. Do total de grupos pesquisados pelo IBGE para a composição do IPCA 15, em 7 foi registrado aumento médio de preços. A habitação avançou 1,08%, saúde e cuidados pessoais 0,81%, educação 0,71%, despesas pessoais 0,6%, transportes 0,23%, comunicação perto da estabilidade avançou 0,04%, artigos de residência 0,01%. 2 dos grupos registraram recuo na média de preços. O grupo vestuário 0,03%, o grupo alimentação e bebidas, que registrou queda nos preços de 0,65%. Com mais empregos, aos poucos, com o passar dos anos, depois dos momentos mais difíceis que vieram com a pandemia, o consumo das famílias vai crescendo no Brasil. Em agosto, a intenção de consumo das famílias teve forte elevação.
apesar da alta de preços de vários itens, como acabamos de ver. E essa intenção de compra subiu e chegou aos números mais expressivos desde 2015. A intenção de consumo das famílias cresceu 1,4% em agosto e chegou ao maior nível desde 2015. A tendência dos brasileiros ao consumo voltou a aumentar, impulsionada pela queda recente da inflação e pela dinâmica favorável no mercado de trabalho. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o indicador retornou à zona que é considerada de mais otimismo. Está acima dos 100 pontos pela primeira vez em mais de 8 anos. Em comparação a agosto de 2022, a intenção de consumo subiu 23,1%. Também de acordo com a CNC, isso ocorre porque o mercado de trabalho continua a registrar aumento das contratações formais, aquelas com carteira assinada. É menos do que no início do ano, mas ainda há crescimento. A pesquisa sinaliza uma retomada da intenção de compra das famílias em relação às perspectivas de consumo. Todas as projeções mostram tendência de recuperação. 1,4% de alta nessa intenção de consumo em agosto, 23,1% de alta em 12 meses. Números impactantes que destacam outro momento da economia do nosso país. É um cenário de muito mais otimismo agora. Que bom! O número de estudantes universitários que procuram estágio cresce no país. É o que mostra um estudo realizado pelo CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. O número de estudantes em busca de uma vaga de estágio aumentou 11,2% no primeiro semestre deste ano. Com a retomada das atividades econômicas, o número desta categoria subiu consideravelmente, como mostra o levantamento. Segundo a pesquisa, os estagiários têm mais idade, são adultos na faixa etária entre 27 e 31 anos. O estudo considera como estagiário a pessoa ocupada a partir dos 16 anos, sem carteira assinada, onde o contrato de trabalho não ultrapasse 2 anos, com carga horária de até 6 horas por dia e que frequente uma instituição de ensino. A projeção da pesquisa é que o número de contratos de estágio cresça ainda mais este ano. Curitiba recebeu nesta sexta-feira o seminário Portos Brasileiros, que na segunda edição de 2023 trouxe como tema Portos Brasileiros, os 10 anos da Lei dos Portos, avanços e desafios para essa próxima década. O seminário debateu os principais aspectos relacionados ao papel dos portos, após 10 anos da aprovação da Lei dos Portos, aprovada em 2013. A lei que fala sobre a exploração direta e indireta de portos, instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, participou do seminário e destacou a importância do debate. Nós estamos tendo boas surpresas no PIB, as reformas estão sendo feitas e tudo indica que nós vamos também cumprir essa nossa vocação exportadora. O governador do Paraná, Carlos Massa, o Ratinho Júnior, participou do seminário e destacou os investimentos feitos pelo governo do estado no Porto de Paranaguá e nos demais modais de infraestrutura. Alegria por comemorar esse bom momento que vive o Porto de Paranaguá, os portos do Paraná. Nós fomos eleitos 4 vezes consecutivas o porto mais eficiente do Brasil, algo que muito nos honra e nos cobra também responsabilidade de avançar. O Paraná vai intensificar a colheita de trigo em setembro. Estão previstas 4,5 milhões de toneladas, o que representa um recorde histórico. A safra tem potencial para manter em alta os números da exportação. O Paraná deve colher até o final de setembro 4,5 milhões de toneladas de trigo por hectare, o que representa 50% a mais do que o ano de 2022. E num evento realizado no oeste do Paraná, falou sobre o trigo e os seus cultivos, além de outras culturas de inverno. O destaque dos produtos mostrados durante a 4ª edição do Show Rural de Inverno 2023, realizado em Cascavel, no oeste do Paraná, é o trigo. Até recentemente, o Brasil precisava importar mais da metade do que consumia e agora está a menos de 3 milhões de toneladas da autossuficiência. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, o país deverá colher na safra 2022-2023 cerca de 10 milhões de toneladas, com consumo na casa dos 12 milhões, o que dá um ânimo para o estado do Paraná. E quando a gente olha que nós podemos crescer 50% nesta mesma área
com novas variedades, com novos manejos, com novos conhecimentos sobre o trigo, vai animar quem? O Estado do Paraná, que vai contribuir à autossuficiência de trigo para o Brasil. Com todo esse desenvolvimento da agricultura de inverno, o Paraná tem a possibilidade de superar o estado do Rio Grande do Sul, que é considerado também o maior produtor de trigo. É bem possível que a gente, não sei se vai superar, porque não tem competição, o Rio Grande do Sul não tem milho safrinha, nem milho de primavera tem, é altamente dependente do milho daqui do centro-oeste brasileiro, então planta mais trigo de fato do que nós. Mas o nosso desempenho é bom e acho que vamos expandir. E nos próximos 5, 6, até 2030, nós vamos conseguir com certeza a nossa autossuficiência. O trigo não é apenas um produto único. Há variações que podem estar em diferentes segmentos do mercado. A gente tem hoje variedades de trigo que pode ser classificado com materiais precoces, né, levando em consideração o ciclo, materiais de ciclo médio, que tem um ciclo mais alongado. Aí nós temos uma outra classificação, que são os trigos melhoradores, que são aqueles que têm uma qualidade industrial mais destacada pela questão de melhorar a qualidade industrial da farinha. Temos os trigos que ficam dentro da classificação de trigo tipo pão, né, para fazer a fabricação dos pães, né, em geral. E temos também os trigos que são destinados mais para massas, para biscoitos, enfim. Então tem várias classificações, sim. A gente continua no campo porque no Brasil o mercado de produtos biológicos de controle cresceu 42% em comparação com o crescimento da taxa global, né, que foi de 16% em 2022. Esse número comprova que o uso desses bioinsumos na agricultura é o caminho para produções mais sustentáveis e saudáveis. O tema foi discutido em Maringá, no Simpósio Estadual de Bioinsumos. O interesse por bioinsumos tem crescido nos últimos anos. Os principais motivos para isso são a capacidade que eles têm de aumentar a produtividade e reduzir impactos ambientais. Os bioinsumos na agricultura foi tema do simpósio que aconteceu em Maringá, na região noroeste do Paraná, que reuniu técnicos e engenheiros agrônomos, pesquisadores e produtores para discutir as soluções a partir do uso desses biológicos. A agricultura que é feita hoje no estado do Paraná, ela é insustentável. Nós temos problemas sérios de erosão, tanto perda de nutrientes, poluição da água, como perda do solo, principalmente da matéria orgânica, e redução da biota do solo. O que nós estamos fazendo nesses 3 dias é discutir um modelo de agricultura mais sustentável. De imediato, o que pesa para o agricultor é redução de custo. Então, é mostrar como é que a gente pode reduzir o custo de produção para que ele possa ter viabilidade na sua atividade. Tá? E também para diminuir o impacto do uso de agrotóxico. Então, vou trocar um agrotóxico normal por um produto biológico. Esse é o principal desafio. Os bioinsumos são vistos como o próximo passo para a revolução da forma como são produzidos os alimentos, sejam eles de origem animal ou vegetal. E o simpósio trouxe alternativas bem-sucedidas, destacando a produção sustentável com a utilização de bioinsumos que podem ser usados em diferentes cultivos e que favorecem a agricultura como um todo. Hoje tem muitos grandes produtores montando grandes biofábricas para uso próprio. Isso é fato real. Aqui em Maringá nós temos pequenos agricultores organizados em cooperativas, onde eles fazem uso de bioinsumos, reduzindo o impacto dos agrotóxicos, melhorando a qualidade do solo, utilizando as plantas de cobertura, e são produtores pequenos. Fruticultor em Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba, Márcio veio em busca de ampliar o conhecimento e melhorar suas práticas. O mesmo objetivo de seu Dario, que cultiva hortaliças em floresta na região de Maringá. Estou aqui mais para aprender, né? E que é uma coisa nova para mim, né? Então, pegar a informação para poder estar utilizando na minha lavoura os bioinsumos, né? Mais conhecimento aqui hoje. Na verdade, a gente tem que buscar conhecimentos novos, né? Do jeito que a agricultura vai indo, é muito complicado, né? O uso de agrotóxico tem contaminado muito o meio ambiente. E eu trabalho com agricultura orgânica de hortaliças, mas a gente vê ainda muita dificuldade de conhecimento, né? Por isso que eu vim no simpósio. Todo mundo procurando mais conhecimento, né, sobre esse assunto. Importante. A safra catarinense de pitaia cresceu 40% em 2023. A produção da fruta se concentra no sul do estado.
Santa Catarina encerra a safra 2022-2023 com mais de 2.500 toneladas da fruta comercializadas, um crescimento de 40% em comparação à safra passada e um movimento econômico de 15 milhões de reais para o estado. O levantamento da produção foi realizado pela Epagre, com dados obtidos por cooperativas de Jacinto Machado e de Turvo, além de atacadistas da região sul catarinense, onde está concentrada a produção da fruta no estado. Estamos no fim de agosto e o último fim de semana do mês promete frio e chuva no sul e no sudeste, principalmente. 4 estados estão sob alerta amarelo, com perigo de queda brusca de temperatura, rajadas de ventos e temporais. O inverno deste ano está mais parecendo verão. Mas hoje o Instituto Nacional de Meteorologia informou alerta amarelo, que significa queda brusca de temperatura para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois da passagem de uma onda de calor que fez os termômetros registrarem até 34 graus em São Paulo, a nebulosidade voltou a aumentar já na noite de quinta-feira, marcando o início do declínio nas temperaturas. Hoje os ventos voltam a ganhar força no estado paulista, com rajadas variando entre 40 e 65 km por hora. Em áreas mais próximas do Paraná e nas regiões de Itapetininga e Sorocaba, as rajadas podem chegar a 70 km por hora. Confira a previsão para o fim de semana. Rio de Janeiro, temperaturas entre 15 e 29 graus. São Paulo, mínima de 13 e máxima de 18 graus. No Rio Grande do Sul, os termômetros devem registrar entre 8 e 17 graus. Em Santa Catarina, mínima de 14 e máxima de 16. No restante do Brasil, aquele veranico que mais parece maio e não agosto. A rede 5G chegou ao Brasil em 2022 e a promessa do Ministério das Comunicações era de que o sinal chegasse em todas as capitais. Mas isso ainda não se confirmou, especialmente nas grandes cidades do Nordeste, que ainda estão se adaptando ao modelo anterior, o 4G, acreditem. É triste, mas são sinais de que quando o assunto é telefonia móvel, estamos muito atrasados mesmo. Os dados são do ranking de competitividade dos municípios de 2023, feito pelo Centro de Liderança Política, que avaliou 410 cidades brasileiras com população acima de 80 mil habitantes. Hoje o sinal 4G atende 97% do território nacional, mas os consumidores ainda têm dificuldade de acesso. As 9 capitais dos estados que compõem o Nordeste estão entre as 50 cidades com menor acesso de telefonia móvel de 4ª geração no Brasil. Entre elas, Maceió, João Pessoa, Recife e Salvador. Apesar disso, nenhuma capital brasileira está entre os 50 municípios com mais aparelhos que acessam o 4G. O indicador é liderado por cidades de Santa Catarina, como Navegantes e Camboriú. Ainda não há índices relativos ao 5G no ranking no Centro de Liderança Política por conta da chegada recente da tecnologia no Brasil. É uma realidade, né, que precisa mudar urgentemente, aí, sobretudo nas maiores cidades do Nordeste do Brasil. Em Caruaru está em andamento o processo de inscrição para um cursinho popular gratuito, voltado à preparação para o Enem. O curso dispõe de 50 vagas destinadas a estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio na rede pública de ensino. As atividades vão ter início dia 2 de setembro e vão ser ministradas aos sábados. Os interessados têm a opção de realizar a inscrição pessoalmente na Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, onde as aulas vão acontecer. Boa oportunidade para os estudantes, hein? Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, a morte assustadora de filhote de pinguim imperador na Antártica. Você vê agora imagens de Recife. O pacote de justiça fiscal Descomplica Pernambuco, enviado pelo governo do estado para a Assembleia Legislativa, ganha data para ser analisado na próxima terça-feira, dia 29. E ainda, o PROCON de Jaboatão dos Guararapes está com inscrições abertas até 13 de setembro para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 30 profissionais com vagas de nível médio e superior. Ao todo, são 18 vagas para assessores jurídicos, 10 para fiscais e 2 para assistentes administrativos. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 3.700. O intervalo é rapidinho, a gente volta já.
Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você que está sempre nos acompanhando aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. Na busca pela reaproximação com os países africanos, depois do fim da cúpula do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, embarcou para Angola, na costa sudoeste da África, país de língua portuguesa, o terceiro maior do continente e que tem evidentes semelhanças com o nosso Brasil. Entre essas semelhanças, muitos desafios sociais pela frente. Separados por um oceano, aproximados pela história. Assim como o Brasil, Angola foi colônia de Portugal e, por isso, tem a língua de Camões como idioma oficial. Brasileiros e angolanos compartilham também um capítulo triste da história humana: o tráfico de pessoas escravizadas. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola em 1975. Desde 2010, as duas nações possuem uma parceria estratégica. Na terceira visita ao país, a primeira do atual mandato, o presidente Lula deve aprofundar o relacionamento com Angola. É uma porta de entrada para o Brasil na África, ou pelo menos no entorno angolano, porque a África é muito diversa, né? E há uma receptividade muito grande por parte dos angolanos com relação aos brasileiros. Durante a visita à capital Luanda, Luiz Inácio Lula da Silva terá encontros com o presidente angolano João Manuel Lourenço. A agenda inclui um pronunciamento de Lula na Assembleia Nacional de Angola e a participação em um fórum empresarial. Os dois países devem firmar 8 acordos de cooperação em áreas como agricultura, saúde e educação. Em 2022, a corrente de comércio entre Brasil e Angola totalizou 1 bilhão e 400 milhões de dólares. No primeiro semestre de 2023, o fluxo comercial atingiu 870 milhões e 900 mil dólares. A cooperação técnica é destaque na relação entre Brasil e Angola. Desde 1997, 83 iniciativas foram realizadas. Atualmente, há 3 projetos na área de saúde em execução aqui. A implantação do Banco de Leite Humano, o primeiro do país, uma iniciativa para a prevenção e controle do câncer que permitiu a formação de mais de 20 médicos angolanos no Brasil e um programa para tratar pessoas com doença falciforme. Este especialista destaca a importância da reaproximação do Brasil com os países africanos, especialmente os de língua portuguesa. A África está crescendo muito, vai crescer muito mais, está se organizando e vai ser um grande ator. E tem uma outra questão que talvez não seja objeto da pauta, mas assim, uma influência chinesa muito grande. A influência americana e europeia tem caído na África de uma forma bastante acentuada. E isso abre espaço para o Brasil também. Seguimos na África, porque a ONU alertou nesta sexta-feira que a guerra e a fome podem destruir o Sudão. São combates violentos registrados no país, desde abril deste ano, com consequências gravíssimas. A tragédia da guerra ameaça consumir o Sudão. É o que advertem as Nações Unidas sobre o conflito no país africano, onde centenas de milhares de crianças subnutridas correm o risco de morrer. Os combates violentos entre o exército e paramilitares começaram em 15 de abril passado, desencadeando uma emergência humanitária de proporções épicas. A ONG ACLED registrou 5.000 mortes na guerra, mas o balanço real pode ser muito superior, porque várias regiões estão isoladas e nenhum lado do conflito divulga suas baixas. Além disso, nos 4 meses de conflito entre as tropas oficiais do general Abdel Fattah al-Burhan e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido do general Mohamed Hamdan Daglo, mais de 4.600.000 pessoas foram obrigadas a fugir de suas casas. De acordo com a ONU, em alguns lugares do país não há mais comida.
Mais cedo, essa semana, a ONG Save the Children disse que pelo menos 498 crianças e provavelmente centenas mais morreram de fome em 4 meses de guerra no Sudão. É uma realidade muito triste, né? Enfrentada pela população do Sudão, muito sofrimento, muita dor, uma realidade que tinha que mudar o quanto antes. Da África para a América do Sul, no Peru, avançam as obras do megaporto de Chancay, que vai ampliar consideravelmente a capacidade de exportações e importações do país, principalmente para os países asiáticos. A construção do megaporto de Chancay avança no Peru. Localizado a cerca de 80 quilômetros ao norte de Lima, a obra da empresa chinesa COSCO Shipping busca ser uma das principais vias de comércio com a Ásia. Ao ser um concentrador e poder receber os maiores navios de carga do mundo, o porto vai poder se transformar na porta de entrada da Ásia e a porta de saída da América do Sul para a Ásia. As obras começaram em 2011 e a primeira etapa deve ser concluída no final de 2024, depois de um investimento de 1,3 bilhão de dólares. Para construir o terminal portuário, foi necessário demolir um dos morros que faz parte da paisagem das falésias da costa central do Peru. O Peru é um dos líderes em produção agrícola e não tem capacidade ou acesso de poder chegar competitivamente à Ásia. Hoje esperamos que o fim de 2024 vá dar essa oportunidade a todo produtor agroindustrial da região. Vai dar essa oportunidade a todo produtor agroindustrial da zona. Os barcos que saem atualmente de outros portos peruanos demoram 45 dias para chegar no mercado asiático, mas o novo porto pode reduzir o tempo para 10 dias. O investimento total na construção deve superar 3 bilhões e meio de dólares, o equivalente a mais de 17 bilhões de reais. O comércio bilateral entre Peru e China cresceu para mais de 34 bilhões de dólares. A empresa responsável pelas obras garantiu que o porto também despertou o interesse de Brasil, Colômbia, Equador e Chile. Aqui no Brasil, atenção aposentados e pensionistas do INSS. Cartas distribuídas por escritórios sobre critérios para correção do Vida Toda podem indicar fraudes. Aposentados do INSS podem ser vítimas do golpe da revisão da Vida Toda. Os segurados estão recebendo cartas de escritórios, associações e empresas de cálculo sobre a correção aprovada em dezembro pelo Supremo Tribunal Federal. Mas atenção, porque essa discussão está parada na Justiça, aguardando o novo julgamento. As mensagens das cartas têm erros sobre a revisão e, além disso, causam uma sensação de urgência no aposentado, com prazo para que ele apresente os documentos e aceite entrar em processo contra o INSS. As correspondências podem levar o aposentado a se tornar uma vítima de fraudadores. Isso porque a revisão da Vida Toda é uma ação judicial que beneficia um grupo específico de aposentados, por ser limitada. Além disso, só tem direito a ela quem se aposentou nos últimos 10 anos, desde que seja pelas regras anteriores à reforma da Previdência de 2019. A vantagem da revisão é a inclusão de salários em outras moedas no cálculo da aposentadoria. Mas apenas quem tinha alta remuneração antes de 1994, que foi aquele ano do início do Plano Real, é que vai ser beneficiado. Fique atento. Um novo estudo científico da British Antarctic Survey projetou a morte de 100% dos bebês pinguins imperador na Antártica por derretimento precoce do chamado gelo marinho. É uma projeção alarmante que preocupa toda a comunidade científica internacional. Os pinguins imperadores de várias colônias na Antártica sofreram problemas sérios de reprodução no final do ano passado. A situação é considerada catastrófica, já que todos os filhotes daquela região morreram afogados por causa do derretimento antecipado das camadas de gelo marinho. Os pesquisadores preveem que mais de 90% das colônias de pinguins imperadores sejam extintas até o final deste século, com base nos dados do aquecimento global. Estes animais dependem do gelo marinho durante a maior parte do ano. Os pinguins põem os ovos no inverno antártico e os filhotes nascem 65 dias depois, mas eles só emplumam no verão.
A espécie tenta se salvar ao mudar para locais mais estáveis no ano seguinte, mas os cientistas alertam que essa estratégia não vai funcionar se toda a região de gelo marinho continuar derretendo. E amanhã, no fim da tarde, a bola começa a rolar para a 21ª rodada do Brasileirão. Veja os jogos. Às 6h30 da tarde, no estádio do Maracanã, o Flamengo recebe o Internacional. Mais tarde, às 9 da noite, tem Corinthians e Goiás, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Os outros 8 jogos estão marcados para domingo. Às 11 da manhã tem Bragantino e Cuiabá, no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Às 4 da tarde, no Rio, tem o líder Botafogo contra o Bahia, duelo marcado para o Nilton Santos. No mesmo horário, o Atlético Mineiro recebe o Santos na Casa Nova, Arena MRV. Também em Belo Horizonte tem América Mineiro e São Paulo no Independência. Mais tarde, às 6h30, o Palmeiras recebe o Vasco da Gama no Allianz Parque, em São Paulo. Também às 6h30 de domingo tem Furacão e Fluminense na Liga Arena, em Curitiba. E Fortaleza e Curitiba no estádio Presidente Vargas, na capital cearense. Mais tarde, às 7 da noite, em Porto Alegre, na Arena, o Grêmio terá jogo difícil contra o Cruzeiro. Agora o Pauta Aberta vai mostrar para você uma ação solidária que está mudando a vida de mulheres em Curitiba. Quem conta essa história para a gente é nosso repórter, o Lucas Marconsoni. Há 9 anos, a Sueli e um time de voluntários têm se dedicado a transformar vidas e trazer alegria, confiança em meio à dolorosa jornada enfrentada por pacientes com câncer e outras patologias. Eu fui em vários lugares e me coloquei no lugar das pessoas que estavam passando por algum tipo de patologia, que estivesse sem cabelo. Como eu gostaria de receber uma peruca? E aí eu comecei a olhar e falei, eu gostaria de receber uma peruca exatamente como o meu cabelo, ou o mais próximo possível. As histórias de gratidão e superação são incontáveis. É o caso da Ana Laura, de 5 anos, diagnosticada com alopécia, um distúrbio causado por uma interrupção no ciclo de crescimento do cabelo, podendo ser momentâneo ou definitivo, e afeta homens e mulheres com diferentes causas, tipos e graus. Para a mãe da pequena Ana, um choque. Foi muito triste ver ela perdendo os cabelinhos. Eu chorava bastante, né? Porque a gente que está cuidando, né, o dia inteiro com eles ali. A história da Ana cruzou com a Fátima, que ouviu falar no serviço sobre um instituto que doava perucas e fez a ponte, devolvendo o sorriso da pequena Ana Laura. A gente é bem amiga, já faz tempo. E a ONG eu conheci através de uma amiga minha que também tem um salão. E ela falou que uma outra pessoa tinha conseguido uma peruca. Eu falei, então me dá o contato, que eu vou entrar em contato também com eles, né, para ver se eu conseguia, né? E acabou que foi tudo muito rápido, né? A Ana adorou a peruca doada pelo Instituto e falou que tinha um sonho em ter cabelos de uma cor bem diferente. Eu queria pintar meu cabelo de rosa. Cada peruca é um lembrete duradouro que, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, há sempre uma pessoa disposta a estender a mão e compartilhar a carga. Quando você tem amor à causa, você se emociona, você cuida, você trabalha, você faz o melhor que você pode fazer, porque você não está fazendo só para a pessoa. Primeiro você faz para Deus, depois você faz para quem você está atendendo. O processo de confecção das perucas é meticuloso e envolve uma equipe talentosa de voluntários e parceiros de todos os cantos do país, permitindo o Instituto doar perucas sob medida, levando em consideração as preferências e necessidades de cada beneficiário. Nós trabalhamos de uma maneira completamente diferente, chegando o mais próximo possível do visual, do perfil daquela pessoa que está precisando da peruca. Nós trabalhamos com 14 patologias que fazem perder o cabelo. A Ivanilde foi diagnosticada com alopécia aos 15 anos e isso causou feridas que até então eram incuráveis. E há 8 anos chegou no instituto bastante debilitada. E a forma e o carinho, o cuidado que foi recebida transformou a vida dela e hoje trabalha como uma voluntária. É maravilhoso porque você descobre que você pode fazer algo para alguém. Tipo, não existe ninguém que não tenha nada que não possa oferecer, né? Como não existe ninguém que tenha tudo, que não precise de alguma coisa também, né? A gente atendeu homens com 74 anos, mulheres 74 anos, e que elas choram de alegria.
né? Porque não querem mesmo ser visualizadas sem cabelo. Então, para nós é sempre uma emoção muito grande. Bonitas histórias de vida, bonitas histórias de luta. O Pauta Aberta desta sexta-feira está ficando por aqui. Bom fim de tarde, excelente fim de semana para você, mas não se esqueça, amanhã é a final do VEM, o maior festival de música católica do Brasil, só aqui na TV Evangelizar. Tchau, até segunda-feira.